Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias para a carta aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nesse texto aqui eu já preguei aqui na igreja, não lembro quando, mas vamos de novo. Vamos ler a partir do versículo 1 ao 14. Romanos 6, do 1 ao 14. Vamos ler então. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morremos para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo do céu, muito obrigado pela sua santa palavra, que nos exorta, que nos adverte, que nos ensina como devemos andar, Senhor, nessa nova vida com Cristo Jesus. Venha abençoar esse tempo aqui, Senhor, abençoe sua igreja, abençoe cada pessoa que nos visita, que vieram aqui hoje, e fale conosco, Senhor, através da sua santa palavra, Pai. Me use como instrumento seu, Pai, e bote as palavras na minha boca, e fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que estiver aqui presente, Pai, e de cada pessoa também que está ouvindo este som e que irá ouvir. Nós pedimos tudo isso e agradecemos. Não deixe que nada impeça o seu agir. Opere maravilhas nesta noite, Pai, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. É que nós te adoramos e te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vemos aqui, nesse texto,
ele mostra que nós devemos andar como Cristo andou. Ter uma vida totalmente diferente de quando nós não conhecíamos a Deus, como nós vivíamos antes de conhecermos a palavra de Deus. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós devemos andar nessa vida nova com Cristo. A nossa velha vida, como ele diz aqui, ela já está crucificada com Cristo. O velho homem já foi crucificado com Cristo. Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aqui ele faz uma pergunta. Agora que nós estamos em Cristo, entramos na graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E no verso 2 ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, meus irmãos, a nossa carne tem que ser mortificada a cada dia. Como é que nós matamos a nossa carne? Com Cristo na nossa vida, com o Espírito Santo habitando em nós, Ele nos ajuda a fazer isso. Mas nós precisamos fugir daquilo que nos atrai, aquilo que é pecado, que atrai a nossa natureza. Cada ser humano tem um ponto fraco. E o inimigo das nossas almas sabe disso. E ele bota a isca naquele ponto fraco que cada um tem. A isca, o inimigo bota a isca. Agora, cabe a nós dizer não para nós mesmos, para não pegar a isca do inimigo das nossas almas. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar nós mesmos? É dizer não o nosso desejo pecaminoso. Isso não é uma vez só não, na caminhada com Cristo vai ser até a morte. Temos que negar nós mesmos. Negar nós mesmos é dizer não para as coisas que é pecado, para fazermos a vontade do nosso Deus. Ele não é o nosso Senhor? Se Ele é o nosso Senhor, nós devemos obediência a Ele. Antes de eu conhecer Ele, eu vivia obedecendo o desejo da minha carne. Eu era o Senhor da minha vida. Agora eu não sou mais. Agora eu já morri com Cristo e Cristo é o Senhor da minha vida. Então eu tenho que obedecer o meu Senhor. E dizer não para mim mesmo não é uma vez só, é o dia todo. Todos os dias até a morte chegar. É isso que Deus quer de mim e de você. É fácil? Não, mas se nós estiver ligado com Cristo, se nós estivermos ligados com Cristo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá a vitória. O que a palavra diz? Em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Em Cristo. Não é na minha própria natureza, não é na minha força. É na força de Deus, porque nós agora temos Jesus habitando em nós. É na força de Deus. Por isso nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, que ela é o alimento do Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito estiver bem alimentado, nós vamos viver uma vida cristã com mais facilidade para dizer não ao pecado. Nós vamos ter vitória. Mas se eu não alimentar o Espírito com a palavra de Deus, com a oração, fugindo das coisas mundanas,
é mais difícil de eu obedecer a Deus, é mais fácil eu cair. Fica mais fácil, eu fico uma presa fácil para o inimigo. No verso 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E o 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o texto fala aqui que nós fomos batizados na morte do Senhor Jesus. Fomos, através do batismo, simboliza a nossa morte para o pecado. Quando no batismo a gente tem que mergulhar na água, né? Quando a gente desce as águas, você está dizendo para você mesmo que morreu para o mundo. E quando você levanta da água, você levanta para viver agora para Deus. Ali simboliza a morte. O batismo simboliza a morte para o pecado e viver da agora em diante para Deus. Não mais para a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E aí, nós não estamos sozinhos. Jesus disse que não nos deixava órfãos. Mas ele enviaria o Espírito Santo, e ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio lá em Atos 8, no princípio da igreja. O Espírito Santo veio para habitar no coração de todos os que creem em Cristo. E é o Espírito Santo que nos dá força para dizermos não ao pecado. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos ajuda. Pode ter essa certeza. Se você chegar um momento que você está na corda bamba para cair no pecado, clame a Jesus, clame no seu coração. Não precisa gritar em voz alta não, senão o povo vão pensar que a gente é louco, né? Clame Ele no seu coração que Ele ouve. Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu cair no pecado, porque eu quero te servir, eu sou um servo teu, tu és o meu Senhor e eu quero te obedecer. Não quero mais viver no pecado. Pode ter certeza que Jesus vai estar ali te ajudando. Você vai vencer. Continuando, no verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Lá em Efésios diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. O corpo ainda vai acontecer isso, mas espiritualmente nós fomos libertos do poder do pecado que nos escravizava. No momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos já libertos da escravidão do pecado. Lá em João 8, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou para aqueles judeus da época que eram religiosos, que faziam a lei, mandavam o povo cumprir, que eram santos demais, mas não obedeciam a Deus. Era só religiosidade. E Jesus disse para eles: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdadeiramente, é um fato. A palavra de Deus não mente. Foi Jesus que falou. Ele liberta pecador através da sua palavra, que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é essa verdade que liberta, a palavra de Deus, que ela e Jesus é a mesma coisa. Jesus estava no princípio com o Pai, criando todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele era o Verbo.
A palavra de poder que criou o universo do nada. Criou esse mundo do nada. Essa palavra, ela tem poder para transformar pecador que nem eu, que nem nós, principalmente os que já cremos em Cristo. Porque Ele garante isso. Que Jesus nos liberta do poder do pecado e da morte. E o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso corpo do pecado já foi destruído quando aceitamos Jesus. E o que ele diz mais? Ele diz que nós, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Nós já estamos crucificados com Cristo. A nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. Para com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Por Cristo Jesus. Ele nos libertou. Lá, quando Ele entregou a vida dele por nós. Mas Ele não ficou na morte. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ali é o Pai dando prova de que Ele recebeu o sacrifício de Jesus. E que agora nós somos libertos por Ele. Do poder do pecado e da morte. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós escorregamos em algum pecado? Escorregamos. Quando a gente se descuida da palavra de Deus, se descuida da oração, nós escorregamos. Por palavra, por pensamento, às vezes por omissão. Mas nós temos uma garantia dada por Ele, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessarmos, termos a coragem de confessarmos e deixarmos. E Ele nos ajuda, Ele nos purifica. Ele não só perdoa, mas Ele também nos purifica, Ele nos lava do poder do pecado e da morte. E 1 João 1:9, né? E o 7 diz: portanto, quem morreu está justificado do pecado. Aqui é um símbolo de quem morreu para o pecado. Nós morremos para o pecado. E agora vamos viver para o nosso Deus. E se nós morremos para o pecado, nós estamos justificados do nosso pecado. Quem nos justifica é Deus, é o Senhor Jesus que nos justifica. Porque aqui não está falando que tem pessoas que entendem que é quando a pessoa morre, vai para o céu porque está justificado do pecado. Não, é para quem morreu para o pecado. Se eu morri para o pecado, eu estou justificado por Cristo do meu pecado. Porque agora eu sou nova criatura, agora o Espírito de Deus habita em mim, e agora eu quero obedecer ao meu Deus e não mais à minha vontade pecaminosa, não mais ao pecado que habitava em mim. E o verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, pode ter essa certeza, que se nós estamos em Cristo de verdade, de fato e de verdade, nós vamos viver com Cristo na eternidade, porque é Ele que garante isso. E não é mérito nosso. Ele quer a nossa obediência. Ele quer. E para isso Ele nos deu o Espírito dEle para habitar em nós. Mas Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós, uma hora ou outra, escorregamos no pecado. Mas não vivemos mais na prática do pecado, como vivíamos antes. Atolado no pecado e gostando do pecado e se regozijando no pecado. O crente hoje, quando ele peca, ele entra em pânico. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele mostra.
quando a gente peca e a gente perde a paz, enquanto não vai pedir perdão a Deus, enquanto não resolve a situação com Deus, a gente perde a paz. Se você ler a história de Davi, Davi viveu no inferno durante o tempo que ele pecou, até ele confessar o pecado dele, ele viveu sem paz, atormentado, sem ânimo para nada. Isso não é diferente com todos os servos de Deus, com nós também. Quando nós não confessamos os nossos pecados, não descartamos ele, não abandonamos, nós não temos paz. O verdadeiro crente não consegue ter paz no pecado. Ele fica sufocado. Enquanto não pede perdão, a vergonha é grande, a decepção é grande, mas precisamos assumir a nossa culpa. Deus quer, o que Deus disse na sua palavra? Isso se chama humildade. Confessar e assumir o nosso pecado e abandonar, assumir que pecou e abandonar o pecado, confessar e abandonar, faz parte de humildade, porque quem não é humilde não faz isso. E Jesus disse que Deus dá graça a quem? Aos humildes. Mas o que acontece com os soberbos? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá graça. Quem é que não precisa da graça de Deus? Todos nós precisamos. Não é só agora não, é todo momento. Sem a graça dele nós não somos nada. E é a graça de Deus que nos sustenta na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem pessoas que têm mais luta do que outros, mas todos temos luta. Mas a nossa vitória é em Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. Nós temos que continuar firme com Ele, crendo nele. Nas horas difíceis, clame a Ele. Não se esqueça, porque Ele é socorro bem presente na hora de quê? Da angústia. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Clame a Ele, confie de verdade. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos confiar nas promessas da sua palavra. Porque aquele povo que Deus tirou do Egito, sofreram no deserto 40 anos. E os mais velhos, que saíram do Egito, só escapou Caleb e Josué, dos mais velhos. Dos de 20 anos acima que saíram do Egito, só escapou Caleb e Josué, porque foram homens que confiaram em Deus de fato e de verdade. Os outros caíram no deserto. Durante 40 anos, por causa de quê? Da falta de fé. Quando a gente não tem fé, a gente não obedece a Deus. Mas quando nós cremos de verdade na palavra, nós obedecemos. Quem crê, obedece. Quem está dizendo não sou eu não. O apóstolo João disse que se nós cremos, aquele que diz que tem fé e não obedece a palavra de Deus, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se obedecemos a palavra de Deus, é porque nós amamos a Ele. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. É mérito meu, é mérito nosso? Não é. É a graça de Deus, mediante o nosso temor a Ele, mediante nós nos dedicarmos mais na palavra, na leitura, na meditação. Não é ler por ler não, é meditar. É melhor você ler 5 versículos e meditar neles, do que você ler 5 capítulos e não meditar. Se você ler 5 versículos e meditar neles, procurar entender, pedir sabedoria a Deus para entender, você se alimentou mais do que lendo um livro todo da Bíblia e não prestando atenção. Só lendo por ler, por devoção. Quando eu era religioso, eu rezava o Pai Nosso mecanicamente. Toda noite antes de dormir, fui ensinado desde criança pela minha mãe. Aí eu rezava o Pai Nosso antes de dormir, mas era mecanicamente, não servia de nada, Deus não recebia. Nós temos que falar com Deus, ligado em Deus, com o pensamento ligado nele, crendo que Ele vai nos ouvir. Porque Ele ouve os seus filhos.
E o verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E o 9 diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Então, todos nós um dia vamos ser ressuscitados por Cristo e vamos viver eternamente com Ele, porque a morte não tem mais domínio sobre Ele, sobre os que ressuscitarem em Cristo Jesus. Vamos viver vida e vida com abundância, como Jesus prometeu. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é para nós, os que cremos de fato e de verdade. E que procuramos fazer a vontade do nosso Senhor e não a nossa. E o 10 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morte para o pecado, viver para Deus. Isso é o dever de todo crente. Andar como Jesus andou. Jesus não olhava nem para o pecado, mas ele viveu uma vida exclusiva para Deus, para obedecer ao Pai. E o verso 11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Devemos estar morto para o pecado, mas viver para Deus em Cristo Jesus. E o 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deve reinar o pecado em nosso corpo, mas devemos viver em obediência ao Senhor. E no 13 diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então é isso, meus irmãos. Uma coisa nós temos que botar na nossa cabeça: que nós estamos mortos para o pecado, e devemos viver para Deus, e o nosso corpo deve ser instrumento para agradar ao nosso Deus, e não mais para servir ao pecado como antes de conhecermos a Cristo. O nosso passado Deus já perdoou e já esqueceu. Mas da agora por diante, nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque Cristo comprou cada um de nós com o seu sangue. Foi um preço muito alto que nós não podíamos pagar, porque foi o sangue de um justo. Ele pagou o preço do meu pecado e agora eu sou dele. Você é de Cristo. Você tem que fazer o que Cristo manda. Eu tenho que fazer o que Cristo manda, porque nós somos de Cristo. Nós não somos mais de nós mesmos. E o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse versículo dá um conforto para nós, não dá? Nós, agora, vou até repetir: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais na lei. Nós estamos na graça. Essa graça que nos salvou, na pessoa de Jesus Cristo, essa mesma graça transformou a nossa vida e fez de nós novas criaturas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. E agora a nossa vida é dele, não mais nossa.
Queria só encerrar lendo Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Verso 1, Romanos 12, verso 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui não é uma ordem, é um rogo, para nós apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional. Deus não se agrada de sacrifício, mas Ele se agrada da nossa obediência a Ele. Aqui Ele está sendo bem claro que o nosso corpo deve ser consagrado a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele se agrada da nossa obediência. Ele se agrada da nossa obediência. E o verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós dissermos não, quando ele diz não se conformeis com esse século, não nos conformarmos com este mundo, com o sistema pecaminoso do mundo, se nós não se conformarmos com esse sistema pecaminoso do mundo, se nós dissermos não para essas coisas mundanas, Deus tem uma promessa para nós. E o que ele diz no final do versículo 2? Para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós formos obedientes a Deus, nós experimentamos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Que Deus abençoe essas palavras, que nós possamos, meus irmãos, sempre procurarmos a dizer não para nós mesmos, porque Cristo já nos libertou, e agora nós somos de Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, comprado por um preço bem alto, que foi o sangue de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Pastor Egberto, por favor.